dia, comunidade! Hoje, 31 de outubro de 2018, comemoramos mais um Halloween. Nesse vídeo de hoje, iremos falar sobre filmes maravilhosos que giram em torno do universo das bruxas. Meu nome é Winnie e esse é o canal Como Vejo o Mundo. Novos vídeos todas as quartas e domingos. Avada Kedavra! Então, pessoal, tudo bem? E aí, hoje a gente comemoraria Halloween. Aqui no Brasil isso não é muito comum, porque, enfim, não é uma tradição brasileira, é uma tradição americana, que nos Estados Unidos ela é quase tão grande quanto o Natal, né? Em termos de ganhos, assim, e tal. Não vou entediar vocês com histórias do Halloween. Se vocês quiserem, entrem aqui, eu tenho um blog chamado vejameumundo.com e lá eu coloquei uma pequena introdução que explica ali como é que foi o Paranauê do início do Halloween. Se vocês quiserem, entrem no meu blog e vejam. O que eu vou falar hoje é sobre o universo das queridas bruxas. Essas mulheres e homens que são símbolos do Halloween. E lá vamos nós? Esta não é. E lá vamos nós? Oh, esta também não é. E lá vamos nós? O que eu mais gosto das bruxas é que as bruxas são um arquétipo, um estereótipo de uma mulher que vive fora das regras, né? Se vocês olharem lá na era medieval, na idade medieval, a Inquisição e a caça às bruxas, vocês vão ver que elas eram mulheres que não dançavam conforme a música, não jogavam de acordo com as regras. Elas eram mulheres que tinham comportamentos pouco tradicionais, eram camponesas, que às vezes eram as enfermeiras da comunidade, as parteiras, e só porque elas detinham algum tipo de conhecimento que não era reconhecido pela igreja, elas eram queimadas nas fogueiras. Mas a bruxa sempre foi constituída como essa mulher que é diferente, é solitária e faz as suas próprias regras. Tanto as bruxas boas como as bruxas más. Porém, como este é um canal de entretenimento, eu não vou entrar nessa coisa de história. Em vez disso, eu vou falar sobre 12 filmes relacionados ao universo das bruxas para vocês assistirem hoje ou nos próximos dias. E os filmes estão em ordem cronológica. Por que ordem cronológica? Porque eu sou virginiana e não sei fazer as coisas de outro jeito. Eles não são de um tipo específico. Alguns são terror, outros são comédia, outros são aventura. Enfim, alguns são trash. Mas eles são os filmes que eu tenho para oferecer para vocês hoje. Avada Kedavra! O primeiro filme é o indefectível Elvira, The Mistress of the Darkness. Ou seja, Elvira, a Rainha das Trevas, que todo mundo que está assistindo conhece, porque é um clássico de Sessão da Tarde. Elvira estreou em 1988, ela já era uma personagem criada pela atriz, que já tinha tipo programa de televisão, e estreou no cinema com esse filme que é tipo uma comédia e terror trash, bem anos 80, bem estética anos 80 e muito engraçado. Inclusive eu assisti ontem para me inspirar para esse vídeo. Que ela é uma mulher que trabalha no showbiz e ela apresenta tipo um quadro de jornal, um quadro de televisão onde ela assiste com as pessoas filmes de terror. E aí ela descobre que ela quer ir para Las Vegas fazer um show, mas ela precisa do dinheiro. Então ela descobre que uma tia dela, que mora na cidade de Falwell, em Massachusetts, morreu e deixou uma quantia para ela, tipo um espólio. Aí ela vai para essa cidade, chega lá, é uma cidade totalmente conservadora, totalmente bolsominion, uma cidade cheia de gente quadrada, né, triangular, hexagonal, e aí ela chega lá e choca a cidade e vira a cidade de cabeça para baixo, e aí a cidade meio que entra numa espiral de boicotar essa mulher e tal, e aí ela descobre que ela é bruxa nesse meio caminho, que ela é uma personagem assim toda, sabe, diferentona, e ela é tipo super girl power, porque ela é uma mulher que veste roupas bem sensuais assim, mas ao mesmo tempo tem várias cenas no filme em que homens tentam dar em cima dela, cara, e ela acaba com os caras. Vestida desse jeito porque eu quero, não porque eu quero dar pra você. O filme é super trash, tem cenas que dá pra você dar gargalhada, e é um filme assim, sem pé nem cabeça, mas é muito engraçado, então assistam. E depois tem um outro filme chamado As Aventuras de Elvira, mas o Elvira, a Rainha das Trevas, é sensacional. E eu acho que Elvira foi um dos grandes sex símbolos fetichistas dos homens dos anos 80, né? Que eu acho que só não supera a Princesa Leia no biquíni dourado. E vocês vão lembrar da cena sensacional do filme, que é quando ela faz a dança dos peitos.
segundo filme, de 1990, é A Convenção das Bruxas, ou The Witches, que foi estrelado pela querida Anjelica Huston. Pra quem não conhece, Anjelica Huston é a maravilhosa que faz Mortícia Addams, na família Addams da década de 90. A Anjelica Huston, ela faz a vilã, que é uma bruxa chamada Eva Ernest, que é uma senhora. E o que acontece? O Luke é o personagem principal, um menino de 10 anos, e os pais deles morrem nos Estados Unidos, e ele é levado com a avó dele, pra Inglaterra. E lá ele chega nesse hotel, onde está acontecendo uma convenção de senhoras. E aí ele meio que descobre que essas senhoras, na verdade, elas são bruxas, lideradas pela Eva Ernest, que é Anjelica Huston. E aí, em determinado momento do vídeo, do filme, ele é transformado em rato junto com um amigo dele. Mesmo transformados em ratos, eles vão atrás de tentar dissolver esse mistério e combater a Convenção das Bruxas. Mas o filme é sensacional. É um clássico de Sessão da Tarde na década de 90. Eu assisti esse filme 300 vezes na televisão. E ele é muito divertido, só que assim, ele é um filme que tem uma coisa de terror pra criança, assim. Ele não é terror, ele é aventura. Mas quando você é criança e você assiste, neném, dá medinho, tá? Tem uma cena que ela tira a peruca e a máscara e sai aquela cara de bruxa. Nesse filme, a Anjelica Huston faz o papel da bruxa arquétipa, né? Ícone, com narizão, verruga, cara feia, velha. Avada Kedavra! O próximo filme, Abracadabra ou Hocus Pocus, é de 1993 e foi, na minha opinião, o melhor filme que a Disney já fez, tirando o Rei Leão, obviamente. E o Bambi. É o melhor filme, digamos, live action que eu já vi na minha vida. Primeiro porque é sensacional, é de bruxas, as bruxas são malvadas, igual na Convenção das Bruxas, e um dos personagens principais, que é feito pela Betty Midler, chama-se Winnie. Pra quem não sabe, o Winnie é o Shirting, o apelido de Winifred. O filme se passa em Salem e se inicia no século XVII, no meio da queima das bruxas lá. Só que ele é comédia, né? E conta a história das três irmãs Sanderson, que é Winifred, Sarah e a Mary. A Winifred é da Betty Midler e quem faz a Sarah é a Sarah Jessica Parker, que tá muito engraçada da personagem dela. E elas são mulheres acusadas porque elas comem criancinhas, né? Elas se alimentam de criancinhas para poder se tornarem jovens. Irmãs, vejam, somos jovens. Ah, e bonitas! Os rapazes me amarão. Somos jovens. Bem, mais jovens, mas já é o começo. E aí tem esse menino chamado Thackeray Binks, que é o menino que a irmã dele é sequestrada pelas bruxas, aí ele vai atrás delas pra tentar resolver, e aí elas transformam ele num gato, né, um gato preto, óbvio, gato preto, quem nunca, né? E aí elas acabam sendo enforcadas e tal, só que 300 anos depois, o Max é um menino que mudou de Los Angeles pra Salem, e aí ele não acredita em Halloween nada, e no dia do Halloween de 1993, ele vai com a irmã dele e a namoradinha pra dentro do museu, que era a casa das irmãs Sanderson, e acende a vela negra da morte, que é a vela que traz elas. Diz que se um virgem acendesse essa vela, ia trazer elas de volta à vida. E é sensacional porque elas estão 300 anos depois, elas não conhecem nada, elas não sabem o que é carro, elas não sabem o que é asfalto. E aí elas vão atrás de tentar refazer essa coisa delas, que é tentar matar as criancinhas para poder sugar a juventude dela. Também passava muito na Sessão da Tarde, e eu tenho certeza que tem no Netflix, porque eu assisti ele essa semana. Gira e sacode, Wingardium Leviosa. Esse aqui é um clássico de filme adolescente da década de 90, e ele é super clássico da cultura pop da década de 90, que é o filme Jovens Bruxas. Nesse filme, lançou super uma moda de bruxinhas e tal, uma moda meio indie, meio grunge, misturada, e tipo, um monte de menininhas vestiam. Eu era muito criança na época que o filme estreou, mas eu sei que a galera adolescente adorava se inspirar nessas meninas, principalmente nos Estados Unidos. E o que acontece? A Sarah é uma das meninas que ela se muda para Los Angeles para começar a vida de novo. E a Sarah, se eu não me engano, é órfã e muda com o pai dela para lá. E aí ela conhece essas três meninas que acabam levando ela para esse mundo da magia. E elas são 4 bruxas, e elas se juntam e fazem um coven, né, que é uma união de bruxas, e vão começar a aprontar magia na escola. Mas a magia delas começa com uma coisa muito simples, tipo mudando de aparência, ou então fazendo o cara
que esnobou elas, se apaixonarem por elas de novo, não sei o que, mas aí elas começam a mexer com o diabo, e aí o negócio começa a feder, e aí elas começam a brigar entre elas. Um marco da cultura pop dos anos 90, eu acho que vale super assistir. É um filme meio underground, tem uma coisa um pouquinho de terror e suspense ali, mas ele é um filme de adolescente. Um resumo pra vocês seria pegar meninas malvadas e tacar bruxaria em cima delas. Mean Girls with Witchcraft. E aí daria certinho, é exatamente isso. Meninas malvadas e abracadabra da Jovens Bruxas. Avada Kedavra! O próximo, quinto filme, é um filme que também passava, acho que muito na sessão da tarde, mas eu acho que mais na tela quente, que é um filme de comédia romântica da década de 90. Que é o filme da Magia e Sedução, ou Practical Magic, que estreou em 1998. O que é mais legal é que ele é estrelado pela Sandra Bullock e pela Nicole Kidman, que fazem as irmãs Owen, que é a Sally e a Gillian Owen. Elas são uma família de bruxas que são amaldiçoadas, que moram nessa cidade, uma família só de mulheres. E aí rola uma maldição na história delas, que todo homem que se apaixonar por uma Owen, ele acaba morrendo muito rápido, né? Então elas vivem todas sozinhas, e aí o que acontece? A mãe da Sally e da Gillian acaba perdendo o marido pela maldição, e aí ela meio que morre de tristeza, ou se mata, não fica muito claro. E aí as meninas vão morar com as tias, que são duas bruxas mais velhas da família Owen que mora na cidade. Então elas crescem e a Gillian meio que vira uma mulher, uma sex symbol, uma mulher super sensual que pratica magia e tal. E a Sally, que é o personagem da Sandra Bullock, que acaba ficando dentro do armário, entendeu? Ela quer viver uma vida normal, ela chega a se casar, as tias fazem um feitiço, ela se apaixona por um cara, e depois o cara acaba morrendo e ela volta a viver com as tias. E aí, em determinado momento, a Gillian conhece esse cara que chama Jimmy, que é um cara super malvado, e ela se apaixona pelo cara, e depois o cara começa a perseguir e maltratar ela, e aí a Sally, a irmã dela, vai atrás do cara pra poder salvar a irmã, e aí, minha filha, a confusão tá espraiada. Em resumo, o cara morre, elas matam o cara sem querer, e o cara volta pra assombrar, e elas têm que fazer um monte de magias pra evitar. Mas aí aparece um detetive que tá investigando o desaparecimento do cara, e a história vira de cabeça pra baixo. Mas enfim, é uma comédia romântica, é mais um romance comédia, uma dramédia, eu diria, e é muito legal de assistir, assim, porque tem essa coisa da magia no meio, porque elas realmente são bruxas. Então, galera, o próximo é um filme de terror que me assusta até a minha alma, assim. Eu assisti esse vídeo, esse filme, eu acho que eu era adolescente ou criança, e eu não sei pra que eu fiz isso, e vou ser sincera pra vocês que dá um cagaço. Gosto não. Que é o quê? A Bruxa de Blair, que foi lançada em 1999, que o nome original é acho que é The Blair Witch Project, alguma coisa assim. Que é o que acontece nessa história. Eles moram numa cidade, são três rapazes, moram numa cidade, e aí eles descobrem que tem tipo uma história de uma bruxa, que se passa lá, uma bruxa que matava criancinhas, aí ela foi banida da cidade e foi morar dentro da selva. E aí, num belo dia, eles resolvem que eles vão atrás dessa bruxa no meio da floresta e vão filmar a ação com fitas caseiras. Aí, o que acontece? Eles desaparecem e um tempo depois, a galera vai atrás deles e acha as fitas deles dentro da selva. E aí mostra a confusão que eles se levaram. Cara, é um filme caseiro, que é feito com vídeo caseiro, de baixo orçamento. Ai, dá um cagaço, tá? Mostra as cenas deles sendo perseguidos e tal. Não mostra nada da bruxaria mesmo, mas assim, fica sempre aquele clima de suspense, não sei o quê. E é uma coisa meio underground, assim, sempre naquela coisa meio caseira e preto e branco, não sei o quê. A questão é que A Bruxa de Blair foi o maior golpe de marketing da história do cinema, eu diria. Por quê? Porque A Bruxa de Blair era mentira, gente. Essa desgrama desse filme que tirou o meu sono semanas depois de assistir, era mentira, era um golpe de marketing, foi tudo inventado. Eles fizeram esse projeto, 3 diretores, se eu não me engano, 2 diretores e um roteirista, um projeto que custou super pouco, tipo, custou $60 mil, e criaram essa ação de marketing junto com a internet, e isso no finalzinho da década de 90, e fizeram o filme explodir como se fosse realmente um documentário feito com as fitas que esses meninos gravaram que eles desapareceram. Era tudo mentira, foi até criado jornal, recorte de jornal dizendo que os meninos tinham desaparecido, a maior mentira da história. E eu descobri que era mentira esse ano, 2018, tá? Em 2018 eu descobri que era mentira, tá? E quase tive um treco. Se você que tá assistindo não sabia que era mentira, sinto muito porque é mentira, mas vai dizer pra mim que você não vai ficar assustadinho na próxima vez que você assistir só porque é mentira, né? Porque o Boneco Assassino é mentira e mesmo assim a gente não gosta de assistir. Então, pessoal, o sétimo
filme, que na verdade são filmes, né? É a saga Harry Potter. Que eu não vou nem me perder meu tempo falando aqui, porque eu já fiz N filmes, vídeos no meu canal sobre Harry Potter. E se você é millennial como eu e nunca assistiu Harry Potter, meu filho, eu não sei dizer o que você esteve fazendo da sua vida nos últimos 18 anos. Então para com esse preconceito de achar que é coisinha de criança e vai assistir os filmes. E vai ler os livros, tá? Pra você entender como é que essa saga é maravilhosa. E é um dos primeiros casos desta minha lista, um dos poucos casos em que as bruxas não são malvadas. Acha mesmo que vai haver uma guerra? Está igualzinho a antes. Da magia e sedução, as bruxas não são malvadas também, não. Mas no Harry Potter, tem bruxos malvados e tem bruxos bons. Então a bruxidade não é só coisa ruim, não é só coisa das trevas, não tem pacto com o demônio. Mas é sensacional, porque dá pra criança assistir, dá pra adulto assistir. E agora que vai lançar Animais Fantásticos e Onde Habitam 2, eu sugiro para vocês assistirem a saga de Harry Potter, para vocês saberem o que está acontecendo. Avada Kedavra! O oitavo filme é A Feiticeira, que foi estrelado pela Nicole Kidman em 2005. O nome da original é Bewitched, que é um filme inspirado na série da década de 60 dos Estados Unidos, Bewitched, que foi estrelado pela Elizabeth Montgomery. O que acontece no filme? Existe a Isabel Beagle, que é a personagem da Nicole Kidman, que ela é uma bruxa que está querendo parar de fazer magia porque ela quer ter uma vida normal, ela quer arrumar um marido, quer casar, exatamente o que aconteceu com a feiticeira da série. E aí ela vem para o mundo mortal e tenta se misturar. Ela descobre esse ator, que ela conhece esse ator, que é um ator que está passando por uma fase de crise na carreira dele, está divorciando, e ele quer refazer uma série de televisão que é a regravação, o remake do Bewitched. Então eles começam e ela é contratada para fazer o personagem da feiticeira, só que ela é uma feiticeira de verdade. Ela é contratada justamente porque ela vive naquela situação de querer desistir da magia para ficar com o mortal. Só que aí a gente percebe que ela tá apaixonada pelo cara, mas o cara não tá apaixonado por ela no início, então ele tenta usar ela para poder fazer. Enfim, é uma confusão. O filme é ótimo, um filme super sessão da tarde pra você assistir tranquilo, comendo pipoca. É uma comédia romântica assim, mas eu acho legal porque realmente tem magia misturada no meio. Avada Kedavra! O próximo filme provavelmente é um filme desconhecido da maioria de vocês, porque sinceramente eu acho que ele não fez sucesso. É o Pacto, ou The Covenant, que é de 2006. Eu assisti esse filme no cinema e adorei. O que é o The Covenant? É na cidade de Ipswich, que eu acho que fica em Massachusetts, nos Estados Unidos, I don't know. É uma cidade onde teve a caça às bruxas, é tipo Salem. E aí, 300 anos depois da caça às bruxas, tem os filhos de Ipswich, que são as 4 famílias, principais famílias, que são donas do que eles chamam de o poder, que são bruxos. Só que é engraçado porque todos os bruxos, são homens. Então são 4 meninos que cresceram juntos e que são bruxos, feiticeiros que mexem com o poder. Guys, you ready? Come on, Caleb. It's gonna take all of us. Hey, they don't know. Hit the horn! Hit the horn! Holy shit, they're going over. Harry Potter can kiss my ass. Stop the car! Stop the car! Aí o que acontece? O poder começa a se manifestar quando eles têm 13 anos e aos 18 eles passam pelo quê?
tipo a elevação. O poder deles cresce 1000 vezes e eles se tornam grandes bruxos. Só que o poder deles é um poder amaldiçoado, porque quanto mais eles mexem com o poder, eles ficam viciados e o poder vai extraindo vida deles. Então, tipo assim, eles morrem muito novos. Só que aí teve uma quinta família, a família Putnam, que foi uma família que foi banida durante a cassação das bruxas, ela foi banida do círculo. Eu acho que ele poderia ser chamado de um suspense mais leve. Mas é um filme bom pra assistir, é um filme de escola americana, então é a mesma coisa, tipo Meninas Malvadas misturada, é tipo Jovens Bruxos, só que no caso é Jovens Bruxos. E se você achar o filme meio ruim, pelo menos compensa o fato de que os 5 atores principais são gatíssimos, tá? Nunca mais vi os sujeitos em lugar nenhum, só vi eles nesse filme. Avada Kedavra! O 10º filme é João e Maria, Caçadores de Bruxas, ou Hansel e Gretel, The Witch Hunt. E é o quê? Um remake que eles fizeram em 2012 do João e Maria. O que aconteceu? Não sei se vocês lembram, no início dessa década começou a rolar um monte de remakes de historinhas infantis, tipo João, o Caçador de Gigantes, João e Maria, a Branca de Neve e o Caçador. Eram tipo filmes que pegavam essas historinhas infantis e transformavam em filmes de ação. O que acontece? João e Maria, eles se perdem no meio da floresta, blá 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 blá, encontram a casa de doces e são aprisionados pela bruxa. Essa história continua. Só que aí eles conseguem matar a bruxa. E eles meio que criam um gostinho por matar bruxas e se tornam esses vigilantes, esses caçadores de bruxa que são contratados, são pagos para caçar bruxas nos lugares. Em determinado momento do filme, eles são contratados para ir a essa cidade que está sendo assolada por bruxas, por uma grande bruxa má, e lá eles são contratados para poder resgatar essas crianças que estão sendo presas, porque essas crianças vão se tornar comidas de bruxas. Eu nunca entendi por que bruxa se alimenta de criança. E o filme é de ação, tem cenas de ação ótimas, mas é uma coisa meio Quentin Tarantino, tipo, a cabeça explode, o sangue sai, o sangue espirra. Mas é legal, eu gosto muito do personagem da Maria, que é tipo uma super girl power lutadora. E eles são irmãos, inclusive o João, ele tem diabetes, né, por causa de tanto doce que ele comeu na casa da bruxa, que a bruxa, não sei se vocês lembram, a bruxa estava tentando engordar eles para eles comerem, né, e aí a Maria apresentava o ossinho de galinha para mostrar que o dedo dela estava sempre muito fininho, tipo assim, ela nunca estava gorda o suficiente para ser cozida. E aí eles começam a tentar desvendar esse sabate. O sabate que é o quê? Uma grande convenção das bruxas que acontece aí, acho que dia 31 de outubro, né? É uma principal sabate das bruxas e eles tentam desvendar e matar todas essas bruxas. Então é um filme de bruxas de ação e é meio trash, já vou avisando. Não é o melhor filme que vocês vão assistir, mas realmente é divertido. O que é engraçado é que eu acabei de descobrir que eu falei que eram 12 filmes, mas na verdade são 11, tá? Vocês me desculpem aí. Pois é, 11º filme é The Witch, A Bruxa, que foi estreado em 2015. Muita gente não gostou, muita gente adorou, eu adorei. É um filme de suspense, meio terror, meio underground, meio, sabe, aquelas paisagens sem vida na floresta. Esse filme ele se ambienta no século XVII, que é o quê? Quando os puritanos vêm para os Estados Unidos e vão parar, né, na Nova Inglaterra, no lugar da Nova Inglaterra. Só que aí tem essa família que, porque eles não querem seguir igualzinho a religião dos outros, eles são expulsos do vilarejo onde eles moravam e vão morar perto da floresta, perto dessa grande floresta assim, esfumacenta e horrorosa. E no início começa com o julgamento da onde essa família é banida. E o filme se passa todo no outono e inverno, então é tipo um filme super escuro, assim, aquela filmagem sempre meio acinzentada que os americanos e os ingleses adoram fazer. E eles vão se morar perto dessa floresta onde vive uma bruxa. E aí no início do filme, a Thomasin, que é a menina da família, tá tomando conta do irmãozinho, que é o bebê, e a bruxa rouba a criança. E a bruxa come a criança. E rouba pra dentro da floresta. Então o filme realmente é um filme de suspense. Então logo no início do filme vocês já vão ver isso. E depois a família entra numa loucura. A família começa a enlouquecer porque a bruxa começa a atacar de vários lados. E é um filme de bruxa tradicional, em que as bruxas fazem pacto com o diabo e o escambau a 4. Então é um filme de bruxa malvada mesmo, ou seja, é um filme mainstream. E na verdade não se passa necessariamente da bruxa, passa da família tendo que conviver, porque eles estão isolados, eles não estão conseguindo se alimentar direito, e eles estão brigando entre si e gerando uma confusão justamente por causa do assassinato desse bebê. E é interessante vocês entenderem que realmente existe uma bruxa. Só que a bruxa, ela meio que não é um personagem, ela está sempre no plano de fundo.
É uma personagem que não tem voz, não tem nome, ela é só o pano de fundo pra todo o drama que aquela família tá assistindo. Eu adorei, sei que teve muita gente, vi na internet, muita gente não gostou, mas é um tipo de filme que é de suspense, é um filme que é meio pra te dar atenção, não é aquele filme que você fica gritando desesperada dentro do cinema, tá? Pois é, pessoal, esses foram os meus 11 filmes sobre bruxas de Halloween de 2018. Espero que vocês tenham gostado. Tenho certeza que eu esqueci um monte de filmes aqui, mas esses são os meus 11 favoritos. Se vocês estão lembrando de mais alguns, coloquem aqui embaixo. Eu tenho certeza existem séries sobre bruxas, desenhos sobre bruxas. Ouvi falar muito bem sobre esse Sabrina, Os Mistérios de Sabrina, A Vida Oculta de Sabrina, que estreou agora no Netflix. Estou querendo assistir essa série. Depois eu vou dizer pra vocês se eu assisti ou não, porque eu não sou muito chegada em série. Mas assim, vou ver se eu vou assistir. Que é inspirado no filme Sabrina, Aprendiz de Bruxa, Aprendiz de Feiticeira, obviamente, que também é um clássico da década de 90 que eu esqueci de falar aqui. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Lembre-se de se inscrever, de curtir, de compartilhar, de me mandar o seu amor, porque senão eu vou mandar um abracadabra pra vocês, tá bom? Fica o meu aviso, tá? Brincadeira, gente. Fico por aqui, beijos e até a próxima.